Hoje o tema, meus irmãos, já é o tema da campanha. Cuidado, sua família está sob ataque. Esse é o tema de hoje e é esse tema que a gente vai estar falando com os irmãos aqui nessa noite, em nome de Jesus. A família é uma instituição divina, estabelecida por Deus desde a criação. A Bíblia nos mostra que a família sempre esteve sob ataque. Em nossos dias não é diferente. Engraçado porque nós somos atacados de todos os lados. Todos os lados. Seja fora de casa, dentro de casa, através dos meios de comunicação, através daquilo que recebemos de fora, que entra em nosso lar, seja de forma audível, de forma visual, não importa qual seja a forma, mas de todos os lados e de todas as formas, a família está sob ataque. E não é de agora. Desde a Bíblia, você vai perceber que a família sempre esteve sob ataque. O diabo, ele não gosta de família, porque ele não tem uma família. Então, por isso que ele não gosta da nossa casa, da nossa família. Pelo contrário, ele tem raiva. A família continua sendo alvo do inimigo, pois ele sabe que famílias fortes geram igrejas fortes. Igrejas fortes geram uma sociedade saudável, uma sociedade forte moralmente e com os princípios da palavra de Deus. Então é por isso que o diabo ele não gosta da nossa família. Ele quer destruir a nossa família. Então ele vai usar todos os meios, todas as formas e tudo que tiver à disposição dele para tentar destruir a nossa família. Porque ele sabe que uma igreja forte, ela é feita de famílias fortes. Pode observar que quando a igreja está naquele tempo de crise, pode observar que as famílias também estão em crise. Mas quando a igreja está naquele tempo bom de avivamento, a igreja está bem, caminhando, crescendo, você vai perceber que as famílias estão no mesmo rumo, na presença do Senhor, desenvolvendo e buscando a Ele continuamente. Em 1 Samuel, que é o texto que nós lemos, capítulo 30, do verso 1 ao verso 19, vai nos contar uma história de Davi, um guerreiro valente, um guerreiro experiente, um homem que era o maior de todos, o maior rei e o maior guerreiro. É interessante porque Davi tinha um exército, e dentro do exército dele tinha os valentes de Davi. Olha o nome deles, valentes de Davi. Isso significa que Davi era o maior valente. Tinha homens que matavam 300, 800, só com uma lança, só com uma espada. Mas Davi estava acima deles. Então Davi era o maior valente. Mas a gente vai encontrar um relato nesse texto de um homem experiente, mas que não cuidou da sua casa, não cuidou da sua família. Então, não importa se a gente está novo, como eu, por exemplo, casado há 7 anos, pai de uma menina de 3 anos, e tem aqui irmão com 50, com 30, 40. Não importa o tempo de família, o tempo de casado, o tempo que você é pai ou o tempo que você é mãe. Porque os principiantes que estão começando agora erram, mas também os experientes também erram. Basta não perceber que a família está sendo atacada. E quando menos espera, a bomba estoura. Como foi que isso começou? Como foi que isso se deu? E a gente nem sabe por onde o inimigo entrou. E nem como ele conseguiu fazer aquele estrago tão grande. Então, por isso, nessa noite o Senhor nos convida para nos dar um alerta. Cuidado, a sua família está sob ataque. Para que a gente possa aprender com Davi nessa noite, como não errar, o que fazer para não errar, mas também o que fazer para acertar. A Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde os erros. Você nunca vai ver na Bíblia
ela ocultando o erro de algum personagem. Pelo contrário, ela mostra, ela expõe, mas ela expõe também o conserto ou o juízo de Deus. Nesse caso, ela vai expor para nós aqui o conserto, para que a gente possa tomar o rumo correto e dar uma nova direção à nossa casa e à nossa família, em nome de Jesus. Vamos aprender com Davi como proteger e restaurar a nossa casa. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que a gente não pode descuidar da nossa casa. Aí eu coloquei aqui, não tire os olhos da sua família. Davi, esse homem experiente na guerra, um guerreiro, ele está precisando de abrigo, ele está precisando fugir para que Saul não mate ele. Saul é o rei do seu povo, e Davi agora vai buscar abrigo aonde? Nos filisteus, em terras estranhas, com os inimigos do povo de Deus. Chegando lá, ele encontra abrigo em Ziglag, ele pode morar com a sua família, ele está protegido e não precisa se preocupar com o inimigo. Mas um dia o rei filisteu convocou Davi para a guerra contra o povo judeu, contra Saul. A preocupação até então era os amalequitas, mas agora Davi é convocado para entrar em campo de batalha contra o seu povo. É nesse momento que Davi tira os olhos da sua família. É nesse momento que Davi se esquece que a família dele também precisava de atenção. A atenção de Davi diante dessa batalha tornou-se prioridade, fazendo com que ele esquecesse da sua família. O diabo, ele vai nos pressionar até que a nossa família esteja desprotegida, longe da nossa atenção. Davi, ele vai ter que entrar em campo para guerrear contra o seu povo. Ele não queria fazer isso. Davi amava o seu povo. O problema era que Saul tentava matá-lo. Então Davi agora vai ter que criar uma estratégia de como enfrentar o povo dele sem precisar matar o povo dele. Então Davi tira o foco da sua família, da sua casa e começa agora a focar nesta batalha. É nesse momento que o diabo pressiona de todos os lados a mim e a você, para que a gente por alguns minutos, por alguns dias, por alguma semana, tire os olhos da nossa casa. Pare de proteger a nossa família. Davi sabia, irmão, tudo sobre guerra. E ele sabia que não poderia deixar a casa dele, a família dele, sem escolta. Ele sabia, mas ele esqueceu. Não parece comigo e com você em algum momento? A gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe como proteger a nossa casa. A gente sabe o que cultivar e o que cortar, para que não dê problema. Mas às vezes a gente descuida, porque a gente está tão focado em outras coisas que a nossa família fica descuidada, desprotegida. Davi não se preocupou em esconder a sua casa. Davi não se preocupou em proteger a sua família. O resultado desse vacilo, quando Davi voltou a Ziclag, encontra a cidade queimada e a sua família levada cativa pelos amalequitas. Davi vai para a guerra. Quando ele volta, ele encontra a cidade devastada. E as suas mulheres e filhos não estavam lá. O problema é que do exército dele também não estavam lá. A primeira regra, irmão, que a gente precisa aprender é que sempre que priorizamos uma coisa, tornamos outra coisa secundária.
Quando eu estou tão preocupado com a batalha externa, lá fora, e eu me esqueço da minha casa, a minha casa se tornou segundo. E a minha batalha lá fora se tornou prioridade para mim. Não tem como a gente ter como prioridade a nossa casa e as batalhas lá de fora. Não tem como a gente ter como prioridade a nossa família e deixar ela em segundo plano. Depois eu faço isso. Depois eu falo aquilo. Depois eu mando uma mensagem. Depois eu abraço. Depois a gente conversa. É Deus, família, igreja e qualquer outra coisa. A gente não pode priorizar mais a igreja do que a nossa família. Não existe ministério sem família. Ministério é família. O nosso ministério começa em casa. Paulo vai dizer que quem não governar bem a sua casa não pode governar a igreja. Então quer dizer, meu primeiro ministério é a minha casa, é a minha família. É por isso que a ordem é Deus, família e igreja. E o trabalho vem depois. Ah, mas se eu não trabalhar, não tem comida. É verdade. Se eu não trabalhar, quem vai pagar os estudos dos meus filhos? É verdade, está correto. Mas sem Deus você faz o quê? Sem Deus você vai para onde? Sem uma família, sem uma casa, um lar, você vai fazer o quê? Você pode ser bem-sucedido, você pode conquistar seus planos, seus objetivos, mas você nunca vai ter um abraço sincero. Nunca vai ter um beijo de alguém que está te esperando. Demorou hoje, mas que bom que você chegou. Porque a ordem é Deus, família e igreja. Depois as outras coisas. Ainda que sejam coisas boas. Ainda que sejam prioridades, sim. Só que maior do que qualquer outra coisa é a nossa família. Aqui na terra, nossa prioridade é a nossa casa. Davi voltou vencedor. Quem sabe Davi voltou cheio de medalha, condecorado. Olha, nosso general, olha aí, ó, homem treinado, homem valente, mas quando ele chega em casa, cadê a família? Foi levada cativa. Cadê a casa? Foi destruída. Às vezes a gente é reconhecido lá fora, é bem quisto lá fora, e a nossa casa está caindo aos pedaços. Deus, nessa noite, nos convida a voltarmos os nossos olhos para aquilo que realmente é importante, a nossa casa, a nossa família. O diabo só está esperando um momento de vacilo, para que ele possa destruir a nossa casa. Mas nessa noite o Senhor está sinalizando: volte os seus olhos para a sua família. A sua casa é importante. Você tem uma família, cuide dela, ame ela, zele pela sua casa, zele pela sua família. Aonde você tem investido mais tempo? Jesus, ele disse assim: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Eu estou usando isso aqui como exemplo porque foi engraçado. Eu estou aqui há uns 10 dias já, e aí eu abri a Bíblia para ler, quando eu encontro o quê? Uma foto da minha família. E aí eu estou aqui há 10 dias já. Aí eu abri a Bíblia, estava lá a foto da minha esposa Celiane e de Clarice, a minha filha. E aqui atrás está assim: te amamos. Aí eu me lembrei o que é o meu tesouro. Aí eu me lembrei aonde é que tem que estar o meu coração. Porque às vezes está focado com tanta coisa. Eu vim para cá a serviço da igreja, olha. Eu vim para cá em nome de Deus, né, para servir a igreja. Eu estou aqui fazendo a obra, que coisa linda, maravilhosa. Mas eu preciso me lembrar que o meu tesouro não está aqui. O meu tesouro está lá em Quebrangulo, porque o meu coração precisa estar lá, dentro do meu lar, dentro da minha casa. Você pode correr, você pode fazer o que você quiser, você pode ir vencer,
mas o seu tesouro precisa estar na sua casa, na sua família, porque Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Nem precisaria de uma foto, mas já que ela colocou, eu estou usando como exemplo. Aí eu olho e me lembro aonde deve estar o meu coração. Que nessa noite o Espírito Santo te lembre aonde deve estar o teu coração. E se o seu coração já está, continue, que cada dia esse amor cresça, essa saudade cresça, esse sentimento de pertencer a uma família, de cuidar dela, cresça em nome de Jesus. Porque o inimigo, irmão, ele está aguardando um descuido para destruir a nossa casa, destruir a nossa família. E ele tem uma virtude que eu não tenho. Ele é paciente. O nosso inimigo, ele não tem pressa. Ele espera. Ele não ataca de todo jeito. Mas ele espera o tempo certo para justamente a gente tirar os olhos da família, da casa, ele entrar. Mas eu venho aqui essa noite dizer para você que famílias que estão orando juntas vencerão juntas em nome de Jesus. Que por mais que ele seja paciente e esteja aguardando um vacilo nosso, a gente continuará na presença do Senhor. Como lá no Egito, diante das pragas, o anjo da morte não passou na casa dos hebreus. Por que não? Porque lá tinha o sangue do Cordeiro. Eu tenho falado assim, irmão, que a gente precisa convidar a presença do Senhor para a nossa casa. Não como visitante, mas como alguém que pode entrar. Pode entrar em cada quarto, em cada cômodo. Pode mexer. Pode mudar as coisas de lugar. Ele tem liberdade para que quando o diabo encontre um vacilo nosso, porque a gente vai dar, infelizmente, mas quando ele pensa em entrar em nossa casa, ele veja a marca do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E ele entenda que aquela casa já está ocupada. Ele só entra em casa vazia. Mas família que ora junto, permanece junto, vencendo junto, em nome de Jesus. Como seres humanos, vacilaremos. Mas se estivermos na presença do Senhor, o sangue de Jesus nos protegerá de todo mal, nos guardará de todo mal. Ainda que teu filho não esteja aqui em Pinhal, ainda que algum parente seu esteja distante, mas enquanto estamos na presença do Senhor, o Senhor vai lá, guarda, dá livramento, protege, ajuda, porque nós estamos na presença do Senhor, prostrado diante dEle. Não tire os olhos da sua família. Não tire os olhos da sua casa. É como criança pequena. Tem momento que eu acho tão bonitinho minha filha correndo, brincando, pulando. Quando a gente menos espera, ai, caiu. Está correndo, está brincando, e a gente acha tão bonito, né? Aí de repente cai. Então tem coisa que a gente às vezes acha tão bonito, tão maravilhoso, e de repente se quebra. Revela a sua fraqueza, revela que ainda está aprendendo a andar. E é nessa hora que a gente precisa estar de joelho na presença do Senhor, clamando pelo sangue do Cordeiro, para que a nossa família esteja guardada. Para que o inimigo da nossa família não encontre espaço em nossa casa. Não encontre espaço em nossos parentes, em nome de Jesus. Nunca deixe seu tesouro desprotegido.
as consequências podem custar caro. Quando você compra um carro, não sei, aqui em Pinhal pode ser mais tranquilo, mas em uma cidade mais perigosa, e até mesmo por causa do acidente, a primeira coisa que você faz é comprar um carro, é botar um seguro. Pergunte para o seu irmão ou para a sua irmã que está do seu lado assim, você já colocou um seguro na sua família? Uns podem dizer assim, eu não, é muito caro. Não, mas não estou falando de dinheiro. Não estou falando daquele seguro que você morre e deixa dinheiro para sua família. Seguro de vida. Estou falando de seguro familiar. Não deixe o seu tesouro desprotegido. Eu duvido que alguém deixou uma carteira lá fora. Eu duvido que alguém deixou um celular lá fora. Porque é um bem precioso. É algo que você gosta, que você protege. Ninguém deixou o carro lá fora aberto e com a chave na ignição. Porque você guarda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 91 não, irmão. Salmo 23. Salmo 23. O Salmo 91 vai dizer, cairão 1000 ao meu lado, 10.000 a mim ao outro lado, e tu não serás atingido. Então nós estaremos debaixo da sombra da asa do Altíssimo. Nós andaremos diante da sombra da morte e não vamos temer nada, porque o nosso Deus está conosco. Então, por mais que a família esteja sob ataque, por mais que o mundo seja um lugar hostil, nós temos seguro. A nossa casa tem seguro. A nossa família tem um seguro. E se precisar, irmão, liga para ele. Chama por ele. Esse telefone nunca está ocupado. Ele nunca está em outra ligação, ou atendendo outra pessoa que não possa te atender, porque ele pode atender a todos. Ele ouve a todos aqui essa noite. Então eu não sei como está a tua casa, como está a tua família, mas você tem um seguro. Não tenha vergonha de usar. Não tenha medo de usar. Liga para ele. Chama por ele aqui essa noite. E fala para ele o que é que está acontecendo. Fala para ele, mostra para ele aonde é que está o problema. E eu creio em nome de Jesus, que Jesus é melhor do que qualquer seguro dessa terra. Que Jesus é um socorro bem presente na hora da angústia. Nunca deixe seu tesouro desprotegido. As consequências podem custar caro. Com certeza você conhece alguém que pagou para ver e pagou um preço alto demais. O pastor Josué Gonçalves, ele disse assim, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Não adianta ter sucesso no trabalho, nas batalhas, e perder a sua família. Nós precisamos entender essa noite o que é precioso para nós. O que de fato é importante. Porque nada vai justificar o fracasso. Principalmente quando temos um seguro tão maravilhoso. Você pode falar o que você quiser. Você pode dar o motivo que você quiser. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua desculpa. O seu motivo que é sincero. Mas eu te digo aqui essa noite que nada vai justificar o fracasso da tua família. Porque Jesus é o nosso seguro e Ele pode nos dar sabedoria. Ele pode mudar o coração. Ele pode mudar a situação e escrever uma nova história em nome de Jesus.
Só precisamos entender que precisamos fazer a nossa parte. Realmente cuidar daquilo que é importante. Nosso maior tesouro, irmão, é a nossa família. E nós precisamos protegê-la, se preciso for, com a nossa própria vida, mas protegê-la. Não pague para ver o que o inimigo pode fazer se você deixar a sua família desprotegida. Erga-se nessa noite como um guerreiro. Erga-se nessa noite como uma guerreira. Deus está nos alertando para que a gente possa tomar as rédeas e não deixar a nossa família ir por água abaixo, mas em nome de Jesus, se levantar, o homem como um sacerdote, a mulher como uma mulher amável, e juntos defender a sua família, com os seus filhos, com todos aqueles que moram junto com você, para que a gente possa defender aquilo que realmente é importante, a nossa casa, a nossa família. Não pague para ver. Não pague para ver. Você pode ver, isso aqui é tão sério, que Pedro vai dizer assim: se brigou com a sua esposa, nem ore. Olha para aí, coisa séria. Se você brigou com a sua esposa, e eu vou até acrescentar a mulher também, né? Se você brigou com o seu marido, nem ore. Antes se reconcilie. Conversem. Resolvam. Aí depois você ora. Pedro estava dizendo assim: não tem como ser crente na igreja e um desviado em casa. Não tem como a gente ser um bom líder na igreja e um pai ruim. Não tem como a gente ser uma bênção na igreja e não ser uma bênção em casa. Precisamos ser uma bênção em casa e uma bênção na igreja. Esse é o caminho correto. E depois a água volta, né? Uma bênção na igreja e uma bênção em casa. Mas antes a bênção é em casa. Porque é na família que Deus nos treina, que Deus nos prepara. É na família que nós aprendemos a ser um homem, a ser uma mulher, a respeitar as autoridades. Portanto, lute pela sua família. Erga-se nessa noite. Tome as rédeas. Os amalequitas, irmãos, eles são os enviados do diabo. Os amalequitas são aqueles que roubavam no deserto. Eles aproveitavam as fraquezas e roubavam. Só que nesse dia, eles entraram no lugar errado e roubaram a pessoa errada. E eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que todo ataque que o diabo está fazendo contra a tua vida, se ele já conseguiu que algum ataque, eu me lembro agora de Israel, eles têm um escudo de proteção que podem lançar 1000 mísseis contra eles. O escudo consegue segurar todos os mísseis. Se passar, passa um, passa dois. Mas ele consegue segurar a maioria dos mísseis. A proteção que Deus tem para comigo e com você é mais poderoso do que o escudo de Israel. Mas, vamos dizer que a gente vacilou, que a gente não valorizou a nossa casa, a nossa família. Nessa noite o Senhor nos convida a se erguer, a lutar, para que o diabo saiba que ele entrou na casa errada, que ele saqueou a pessoa errada, porque vamos procurar o nosso direito, vamos procurar o nosso Senhor. E eu não sei se aqui acontecia isso, mas na escola, quando um valentão batia em uma criancinha, um jovenzinho, aí esse tinha um irmão mais velho, ou tinha um pai, aí chamava o irmão mais velho, e o irmão mais velho assim: foi você que bateu no meu filho? Foi você que bateu no meu irmão? E aquele valentão tinha que baixar a guarda, porque o outro era mais valente do que ele. Eu creio que nessa noite o mais valente está aqui. O mais valente de todos se chama Jesus Cristo.
E ainda que o valente, que é o nosso inimigo, tenha achado brecha para entrar em nossa casa, como os amalequitas entraram em Ziglag, o Senhor, que é o maior valente de todos, colocará ele para fora, em nome de Jesus. Os amalequitas, eles agem de forma sorrateira. Eles entram para levar aquilo que mais amamos, aquilo que é mais importante para nós. É papel da igreja capacitar as famílias por meio da palavra de Deus. Princípios e valores. É isso que nesse mês será feito. É isso que o pastor Ademar está fazendo nessa noite. É capacitar você com princípios e valores. Porque se tem uma coisa que a gente é bombardeado, é justamente nessa área. É o relativismo moral. Todo mundo está fazendo, porque eu não posso fazer. Eu aprendi assim com meu pai, eu aprendi assim com a minha mãe. Aqui em casa minha mãe foi, meu pai foi, minha mãe fez, meu irmão fez. Aí você vem para a igreja e é confrontado com a palavra de Deus. Aí você chega aqui totalmente destoado daquilo que é princípio de verdade. E aí quando a palavra é pregada, você diz, entendi. Foi por isso que deu errado. Foi por isso que eu estou sofrendo até hoje. É por isso que eu não consegui ser feliz ainda. É por isso que eu estou assim, passando por isso. E aí a palavra de Deus vai nos corrigindo. A palavra de Deus vai nos libertando, vai nos ajudando, para que a gente possa, em nome de Jesus, ter a nossa casa firmada sobre a rocha. Esse texto é poderoso porque ele vai dizer que a casa firmada sobre a rocha não cairá, não afundará, porque o seu firme fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Creia nessa noite que pode vir o vento, a tempestade, as ondas, mas a nossa base é forte. Não seremos abalados, porque a nossa base é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a igreja, irmão, que ajuda os homens a serem homens, segundo os padrões de Jesus. É na igreja que as mulheres aprendem a ser femininas, segundo os princípios da palavra de Deus. É na igreja que os filhos aprendem a obedecer aos seus pais e a honrá-los. É na igreja. Hoje em dia isso aqui já está modificado. Na verdade, falar sobre isso hoje é até um problema. Então, na igreja ainda é a base. A Bíblia vai dizer assim, Paulo vai dizer, é o baluarte da verdade. Aonde a sociedade está caindo, sendo destruída, mas a igreja está lá, segurando os princípios da palavra de Deus. Então é na igreja aonde aprendemos a valorizar a família. Uma vez eu sentei, eu não era casado ainda, era noivo, sentei para jantar com um pastor, a esposa dele e as filhas, e aí a mulher dele disse assim para mim, olha Diego, se eu conhecesse a tua noiva, eu ia dizer para ela assim, não case com Diego, porque você vai sofrer. Ele quer ser um pastor, e você, minha filha, vai sofrer tanto, que o meu conselho para você é não case com ele. E eu disse, tá bom. Vou falar o quê, né? O marido dela bem na frente assim, tá certo. Aí eu falei assim, ainda bem que ela não está aqui. Ainda bem que ela não está aqui. Porque queira ou não, por causa do sofrimento, por causa da experiência, até mesmo nossos valores de família são abalados. Então é verdade. Não case com um pastor, case com um alcoólatra. Vai sofrer menos. Não case com um pastor, case com um empresário, é melhor, vai ser mais rica. Não case com um missionário, case com um estudante de medicina, vai ser melhor.
Essa é a visão. Mas a pergunta é: e se Deus chamou você para casar com alguém que vai seguir junto com você para sofrer, para fazer a vontade dele e chegar ao céu? Então nem sempre a gente pode dizer assim: não faça isso baseado no nosso pensamento, vontade, opinião. Por que não? Porque o que importa para nós é o que a palavra de Deus diz. Firmado na rocha é alicerçado na rocha. É uma casa que tem fundamento. Então, para que eu e você tenhamos fundamento como família, o fundamento é a palavra de Deus. Não é o que a gente pensa ou o que a gente acha. Você pode aprender diferente na escola, na faculdade. Você pode aprender diferente na televisão. Mas a palavra de Deus ainda ensina, através da igreja, a homens a serem homens, mulheres a serem femininas e filhos a serem obedientes e honrarem seus pais. A família é uma instituição divina, deve ser protegida contra as influências culturais que buscam redefini-las. Você vai ver hoje que existem vários tipos de família. Vários tipos de família. Mas só quem criou a família pode dizer o que é família. Quem quiser pode dizer o que quiser. Pode ressignificar, pode dar outro nome, pode modelar, pode fazer o que quiser. Mas quem criou a família foi Deus. Então só Deus pode dizer o que é família ou não. E nós, como igreja, temos essa missão de defender a família. Davi nos ensina que nunca é tarde para corrigir os seus erros e lutar pela nossa família. Davi volta vitorioso, mas quando ele encontra a sua família cativa, sumiram, não estão mais ali em Ziglag. Quando aqueles soldados olham e não encontram a sua família, a cidade devastada, Davi bota a mão na cabeça e diz: cometi um erro. Eu não coloquei proteção na minha casa. Eu tirei os olhos da minha família. E o texto vai dizer, o versículo 6, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Davi perdeu a sua família, e os seus companheiros ainda queriam matá-lo. Porque a culpa era de quem? De Davi. Davi nos ensina, irmão, que nunca é tarde para recomeçar. Davi nos ensina que o quanto mais rápido a gente entender que errou, melhor será. Davi nos ensina, irmão, que vai ter um momento que a gente não sabe o que fazer, porque o erro foi nosso. O erro foi nosso. Essa palavra angustiou-se é uma pressão intensa, mas é nesse momento que Davi fortalece no Senhor. Davi não sabia o que fazer. E Davi deixava com medo de morrer apedrejado pelos seus homens. Então veio uma grande angústia. É interessante porque Davi não acusa ninguém. Davi também não bate boca com ninguém. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, nem sempre a gente vai ter a razão. E nem sempre ter a razão vai importar. Vai ter hora que é melhor ficar calado. Vai ter hora que é melhor ficar calado. Vai ter hora que é melhor não se defender. Porque se a gente tentar se defender dentro de casa, como filho, a mãe ou o pai sempre estão certos. Se a gente tentar se defender como marido, a gente sempre está errado. A mulher sempre está certa. Então é melhor a gente não se defender.
É melhor a gente não agir por impulso. É melhor a gente buscar ao Senhor. Esfria a cabeça, irmão. Esfria a cabeça, irmã. Calma, respira fundo. Nem tudo vai ser como você quer. Nem tudo vai ser do seu jeito. É nessa hora que a gente não sabe o que fazer, que a gente precisa reconhecer que errou e precisa buscar ao Senhor. Davi recuperou suas forças no Senhor. A pressão da situação não pode fazer a gente parar. A dor não pode fazer a gente desistir. A gente precisa reagir em nome de Jesus. Davi chorou, irmão, até não ter mais força. Mas depois o texto vai dizer, versículo 7. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Alimeleque, o trouxe. E Davi perguntou ao Senhor: devo seguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado. Irmãos, quando você não sabe o que fazer, você precisa buscar ao Senhor. A maior segurança que nós temos é enquanto estamos na presença do Senhor. Davi recuperou as suas forças no Senhor. Talvez você chegou aqui essa noite e pense assim: eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu já não suporto mais. Mas você está no lugar certo. É aqui aonde o Senhor renovará as tuas forças. É aqui que o Senhor te dará esperança para continuar lutando em nome de Jesus. Davi encontrou força no Senhor. Que nesta noite o Senhor te dê força, te dê esperança. Porque sim, tem momento que a gente não sabe o que fazer. Tem momento que a gente está tão angustiado que o melhor é cada um para o seu lado, bota o filho para fora ou vai-se embora de casa. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: calma, esfria a cabeça. Eu tenho força para você, mulher. Eu tenho força para você, homem. Não vai acabar desse jeito. Deus, irmão, é especialista em continuar a história. Tem momento que a gente pensa que a história acabou. Nossa família acabou. Não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele é especialista em dar continuidade àquilo que eu e você acha que não tem mais jeito. Segunda coisa, Davi consultou ao Senhor. O que devo fazer? Tem hora que a gente quer agir no impulso. Mas o Senhor nos convida nessa noite. Quando a nossa família estiver sob ataque, pergunte a Deus qual é o próximo passo. Pergunte a Deus qual é a estratégia. Quando você não puder ver a mão de Deus agindo, confie no coração dele. Tem momento que a gente não vai ver a mão de Deus agindo. Tem momento que a gente não vai ver Deus operando. Mas é nesse momento que a gente precisa confiar no coração do Senhor, na fidelidade dEle. A gente precisa confiar no caráter de Deus. Ele não muda. Eu e você mudamos. Eu e você começamos bem, no meio a gente vê que está feio o negócio e pensa assim: não tem mais jeito, acabou. É nessa hora que a gente precisa confiar no caráter de Deus, que a gente precisa confiar que Ele nunca perdeu uma batalha e que não vai ser na nossa vez que Ele vai perder.
É nesse momento que a gente precisa confiar que Deus, Ele é fiel. Davi procurou o sacerdote que trouxe aquela roupa sacerdotal para que ele buscasse a vontade de Deus. Davi perguntou: devo ir? Qual é a estratégia? Precisamos convidar Deus para a nossa casa, para que Ele seja o nosso guia, para que Ele seja aquele que vai tomar a frente das nossas batalhas. É interessante porque quando Davi pergunta: devo ir? Deus disse: vai. Certamente alcançarás os amalequitas. Aí tem mais. Essa parte que eu quero que você guarde. E tomarás de volta tudo que foi levado. Guarde essa palavra. Deus não deixa, irmão, quem vai até Ele sem rumo. Deus não deixa quem é quebrantado de coração ficar sem uma estratégia, sem saber o que fazer. Eu creio que nessa noite, enquanto estamos na presença dEle, ouvindo a sua palavra, Ele tem direção para a nossa família. Ele tem direção para a nossa casa. Ele tem estratégia para que a gente possa domar aquele filho rebelde. A minha filha tem 3 anos. Meu amigo, tem hora que a bichinha quer, e ninguém faz ela mudar de ideia. E eu dou uma palmadinha na perna, ela engrossa a voz, que eu digo assim: não tenho o que fazer. Aí eu espero ela se acalmar, para conversar com ela e explicar a ela que nem tudo a gente pode, né, irmão? Nem tudo a gente vai dar para ela ou vai deixar ela fazer. Só que eu penso assim: Senhor, e quando essa menina tiver com 12 anos? E quando tiver com 16 anos? Aí eu digo: Senhor, qual é a estratégia? Qual é o próximo passo? Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como criar. Então o Senhor vai precisar me ajudar. Eu vou precisar da tua ajuda. Eu creio, irmão, que todo aquele que se quebranta diante do Senhor, Deus dá um rumo. Deus dá uma direção. Então creia nessa noite que Deus tem direção para você. Deus tem direção para a sua casa. Deus tem como mudar a rota, o caminho que está seguindo. Porque às vezes a gente sabe até que é perigoso, mas a gente continua. Mas Deus nessa noite, Ele pode tomar a direção em nome de Jesus. Dizer: não é por aí, não é por esse caminho, eu vou te guiar pelo caminho que você deve andar, em nome de Jesus. Aqueles que esperam obter a direção de Deus, devem buscar a Ele com sinceridade. Senhor, Tu estás vendo como está a minha casa. Tu estás vendo como está o meu relacionamento. Tu estás vendo como estão meus filhos. Eu preciso de Ti. Um pastor contou um testemunho que eu guardo até hoje. Ele disse que a filha dele se formou na faculdade, ia ter o baile de formatura, e ela disse assim: pai, não me espere, que eu vou para a festa da faculdade e não sei que hora eu volto. E o pai disse assim: não tem problema, pode ir. Ela disse assim: eu não sei a hora que eu volto. Ele disse: pode ir, você vai, e eu vou ficar aqui no meu quarto, de joelhos dobrados, até você voltar. Porque se lembre que você é crente. Você tem um compromisso com Deus. E essa festa, sem sombra de dúvida, não é uma festa para você. Mas se você quer ir, pode ir. Mas eu vou te dizer uma coisa: Jesus vai contigo. Aquela jovem se arrumou e foi para a festa. Quando acabou o baile de formatura, ela disse: eu vou para casa.
Quando chegou em casa, que ela bateu na porta do quarto, o pai estava lá de joelho dobrado, dizendo: Senhor, cuida da minha filha. Senhor, vai com a minha filha. Protege a minha filha. E ela fez assim: pai, não precisa orar mais, eu estou de volta. Mas tão cedo. Ela disse: eu não me senti bem na festa. Deus vai aonde você não vai. Deus vê o que você não vê. Deus escuta o que você não escuta. Às vezes a gente está tão preocupado, e eu brinco assim com os homens lá da igreja. Quando você vai para um curso, uma viagem, você chega assim: mulheres, quero avisar uma coisa aqui a vocês. Eu sou casado, viu? Ninguém olhe para mim. Algum homem que faz isso ou já fez? Não, né, irmão? Isso aí é ridículo. Por que não faz isso? Porque se comporta como quem é. Então Deus, ele vai aonde a gente não pode ir. Deus vê o que a gente não vê. Deus escuta o que a gente não escuta. Então não te preocupa não, irmão. Quem cuida da tua família é Deus. Tem um texto que vai dizer: é o Senhor que edifica a casa. E se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que estão lá tentando todo custo fazer. Não, irmão, convida a Deus para a tua casa. Convida a Deus para a tua família. Deixa Ele edificar a tua casa. Porque o que você não pode, Deus pode. Nem sempre a gente vai dizer, vai tentar fazer, lutar com as nossas mãos. Mas a gente pode dar parte na delegacia dos crentes, de joelho dobrado, dizer: meu delegado, meu Senhor, vai lá, faz isso, toma conta, meu Pai. E eu creio que assim como aquele pai que orou pela sua filha, e o Senhor Jesus incomodou ela para não ficar naquele local, será o mesmo Deus que vai até onde teus filhos estão, até onde teu marido está, até onde tua esposa está, em nome do Senhor Jesus. E vai dizer assim: lembra da tua aliança, lembra do teu compromisso, lembra do teu compromisso. Em tempos de ataque à nossa família, devemos buscar a orientação de Deus através da oração, da leitura bíblica e conselhos de irmãos experientes. Ô irmão, como aquela mulher de pastor, não procura esse tipo de pessoa não. Frustrado, amargurado. Davi não podia procurar aqueles homens, porque aqueles homens queriam matá-lo. O problema é que muitas vezes a gente está procurando pessoas que querem nos matar, que não quer o nosso bem. Porque no dela deu errado, porque no dele deu errado, porque a família dele ou dela foi destruída, eles não querem ver a gente bem, não querem ver a gente feliz. Mas nessa noite o Senhor nos convida a ter a Bíblia como a nossa regra de fé, para que a gente possa buscar conselhos de sabedoria. Deus quer que a gente permaneça na presença dEle, orando para ser fortalecido por Ele. E Deus quer que a gente esteja em nossa volta homens e mulheres maduros e experientes, para que possam nos ajudar em nome de Jesus. Terceiro, lute com coragem, confiando na promessa. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: não desista não. Lute. Davi poderia desistir. Davi poderia parar. Homens, eu errei, eu assumo a responsabilidade, podem apedrejar-me. Podem apedrejar-me. Mas enquanto ele estava na presença do Senhor, o Senhor fortaleceu a sua força. Enquanto ele estava na presença do Senhor, o Senhor deu direção. Mas quem foi que teve que lutar? Davi. Deus vai te dar tudo o que você precisa, mas é você que tem que se levantar. É você que tem que lutar pela sua casa.
É você que vai ter que ir para esta batalha. Mas eu tenho uma boa palavra para você aqui essa noite. Deus, Ele só quer que a gente vá para o campo de batalha. Mas Ele não deixa a gente lutar. Mas Ele quer que a gente vá para o campo de batalha. Ele vai dizer assim: essa peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o grande livramento que eu vou lhe dar. Coragem, irmão. Lute pela sua casa, lute pela sua família, até a última consequência. Independente do tamanho do gigante, da quantidade do exército inimigo, dos ataques que você está enfrentando, o Senhor tem força, tem autoridade, tem poder, tem graça para você aqui essa noite. Mas Ele não vai para o campo de batalha por você. Ele não vai. Ele vai guerrear a sua peleja, a sua batalha. Mas Ele não vai para o campo de batalha por você. Porque Ele vai nos provar até o último momento. Davi e seu exército perseguiram os amalequitas e, com a ajuda de Deus, derrotaram os inimigos e recuperaram tudo que havia sido tomado. Recuperou significa uma restauração por completo. Bens e família. Bens e família. Davi lutou o dia inteiro, mesmo cansado, ele não parou. A nossa batalha, irmão, ela é travada de joelho. De joelho. Deus disse: certamente alcançarás os amalequitas e tomarás de volta tudo que ele roubou. Aqui já é a conclusão. Davi alcança os amalequitas, destrói todos eles, menos aqueles que fugiram, mas ele encontra a sua família em perfeito estado. E os bens que os amalequitas haviam roubado. Deus nos convida para essa batalha, mas Ele já fez tudo. Deus nos chama para esta batalha, defender a nossa família dos ataques do inimigo, mas Ele já fez tudo. É como aquele texto que Paulo escreveu: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente até entra em campo, mas já é vencedor. Creia nessa noite em nome de Jesus. Você vai batalhar. Você vai precisar sim orar, jejuar. Você vai precisar defender a sua família. Vai passar por luta. Aqui não é historinha. Você vai precisar sofrer, como a gente diz lá no Nordeste, pagar o preço pela sua família. Mas lá no fundo tenha uma certeza: Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso significa que Ele é o Deus de aliança. É um Deus de promessa. Deus não é o Deus da família perfeita. Deus é o Deus da família. Dê um amém aí, irmão. Dê um glória a Deus. É a sua família, é a minha família. Eu não tenho um pai, eu nunca conheci meu pai. Então minha família não é perfeita. Minha mãe me criou sozinho. Então minha família não é perfeita. Mas Deus não é o Deus da família perfeita. Deus é o Deus da família. Deus de Abraão. Abraão mentiu. Oh, Abraão. Abraão teve um filho com a serva. Oh, Abraão. Complicado, hein, Abraão? Tua família, demais. Até hoje tem guerra entre a família de Abraão. Eita, família complicada.
Alguém poderia se levantar essa noite e dizer assim: Deus, desista da família de Abraão. É muito complicada. Escolha outra família. E Deus ia dizer: eu não sou Deus da família perfeita. Eu sou Deus da família. Eu fiz uma promessa para Abraão. Eu não posso desistir da família de Abraão, porque eu tenho uma promessa, que Abraão seria pai de uma grande nação. Eu gostei dali, da família. Pai de uma grande família. Então eu não posso desistir de Abraão. Tá bom, Deus, então vamos ver o próximo, né? Deixa Abraão de lado. Tá bom, então. Deus de Abraão, Isaque. Com certeza, uma família perfeita, maravilhosa. Eita, família boa é a família de Isaque. É não, irmão. Também é complicada. Teve trapaça, teve engano, teve problema. Então, a família de Isaque também não é uma família exemplo. Senhor, desiste da família de Isaque. E Deus diria: eu também não posso desistir da família de Isaque, porque eu tenho uma promessa para os descendentes de Isaque. Tá bom, então, vamos ver o próximo. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. Deus, esse aí eu não vou nem falar, tu já sabe. E Deus diria mais uma vez: eu não posso desistir da família de Jacó. Trapaceiro, enganador, muita gente chamou ele disso. Ele até fez umas coisas erradas, tomou a primogenitura da família. Esse aí é complicado mesmo, viu? Só que eu tenho uma promessa, que Jesus, meu filho, nasceria do judeu, de um israelita. Então eu não posso desistir da família de Jacó, porque o meu filho vai sair dessa descendência aí. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de aliança. Deus não quebra a sua aliança. Deus não muda de ideia. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. A promessa, irmão, para esses três aí, era justamente acerca de Jesus, que está lá na frente ainda, no futuro que vai nascer. Então, por causa disso, Deus não tinha como desistir, porque Ele é Deus de aliança e Ele disse que iria fazer. Quando eu olho para isso, eu digo assim: aleluia, Ele não vai desistir da minha casa. Você pode dizer isso comigo? Deus não vai desistir da minha família. Agora diga assim: Ele tem uma aliança comigo. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Família imperfeita, começou de um jeito. Eita, meu Deus do céu, está quase acabando. Meu Deus do céu, que família complicada. Mas Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo. Então Ele tem uma aliança com a minha filha. Ele tem uma aliança com meus netos. Ele é um Deus de aliança. E Ele não vai desistir. Ele não vai parar a aliança que Ele tem. Ele não vai. Porque Ele é um Deus de aliança. Quando Ele disse a Davi: certamente alcançarás e tomarás tudo de volta, Ele estava dizendo: eu já fiz tudo que você precisa. Deus nessa noite te lembra da promessa que Ele te fez. Deus nessa noite te lembra da aliança que Ele tem com você. Então Ele não pode desistir da tua família. Ele não vai desistir da tua família. Mas Ele traz uma palavra ao teu coração também. Você não desista da sua família. Não desista da sua casa. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma família é perfeita. Cada família tem o seu problema. Cada família tem as suas dificuldades. Mas cada homem foi colocado por Deus para ser um sacerdote naquela casa. Cada mulher foi colocada para auxiliar, ajudar o seu marido naquela casa. Cada filho foi colocado
como flecha na mão do valente, em nome de Jesus. Tem uma palavra que vai dizer: e verás o filho dos teus filhos. Receba essa palavra: e verás o filho dos teus filhos. E verás o filho dos teus filhos. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Ainda que a gente quebre, ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. A fé que Deus quer que a gente tenha não é só uma fé que Deus existe, uma fé teórica, mas é uma fé nas promessas que Ele fez para cada um de nós. Senhor, Tu salvou a família de Abraão, Tu salvou a família de Isaac, Tu salvou a família de Jacó. Na minha família, não faça diferente. Não faça diferente. Não desista, irmão. Lute. Deus lhe dará vitória em nome de Jesus. Cansou? Descansa. Respira. Só não para. Não para. Está difícil? Peça ajuda. Peça ajuda, mas não abra mão da sua família. Não abra mão do seu tesouro. A família não é uma coisa que a gente pode usar ou fazer um test drive assim, né? Ah, não gostei dessa família aqui não. Vou mudar de família. Vou escolher outra família. Não, não. Essa é a família que Deus te deu. Eu digo assim, eu não escolhi a minha mãe, mas Deus me deu minha mãe. E eu fui falar para... Pode ficar de pé em nome de Jesus, para a gente pensar que está acabando? Eu fui falar para um grupo de mulheres, lá em Quebrangulo, no Dia das Mães. E aí eu estava falando sobre o amor de mãe. Aí Deus colocou uma coisa no meu coração. E eu falei assim, eu não escolhi a minha mãe. Foi o Senhor que escolheu ela para mim. Eu queria muito ter um pai. Eu não tive pai. E eu poderia viver reclamando, poderia fazer isso com outras mulheres, fazer filho e deixar elas criar sozinha também, seguindo o exemplo do meu pai, coisa linda, olha. Não. Aí Deus falou assim para mim assim, mas existem mães que valem melhor do que 100 pais. Porque são aquelas mulheres que cuidam, que ensinam, que amam e que protegem. E Deus nessa noite nos convida, homens e mulheres, a cada um ocupar o seu lugar, a cada um dar as mãos com a sua família e dizer, Senhor, foi a família que Tu me deu, eu só tenho essa, e eu vou falar até a verdade, eu não quero outra não, eu não quero outra não, essa é a família que Tu me desse, e eu não quero outra, eu quero ela, eu quero esse homem, quem é mulher, viu irmã? Eu quero esse homem restaurado. Os homens, eu quero essa mulher restaurada, convertida. Os pais, Senhor, é esses filhos mesmo que eu quero. Bagunceiro, dá trabalho, meu Deus do céu. Mas são eles que eu quero. Eu não quero outros filhos. Essa é a família que Tu me desse. E eu vou lutar por ela aqui na terra, para que um dia a gente possa morar no céu.